Olá, boa noite. Olha, gente, estou do lado dessa maravilhosa, dessa deusa, Luciana Gimenez. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tá Tudo bem? bem? Que prazer, meu amor, estar aqui com você. Prazer é meu. Bom, nós vamos bater um papo e vamos esclarecer algumas dúvidas aí da vida de Luciana Gimenez, que agora está começando um novo projeto e eu quero começar falando desse novo projeto. Lu, como é que tá essa questão do Bagaceira Chique? Olha, esse podcast tem sido assim, um tópico das minhas conversas. Eu sempre pensei. Aliás, eu não pensava muito em fazer um podcast. Quando teve a pandemia, todo mundo muito engajado no podcast, todo mundo fazendo. E eu fui um pouco relutante. Eu fiquei meio que. Ah, será? Será? E como eu já tinha um programa de televisão, e demorou, assim, demorei bastante para decidir entrar nesse tipo de mídia, de cross-mídia, né? De plataforma. E foi agora realmente eu me interessei, falei, vamos fazer, e tem sido muito desafiador, é um pouco diferente. Eu achei que ia ser muito parecido com televisão, mas não é completamente diferente. É interessante, você só muda a plataforma e o teor da entrevista, a forma de conduzir, muda tudo. Muito interessante isso. É isso que eu ia te perguntar, Lu. Você está 22 anos na televisão ininterruptamente, sempre no ar. Quais são os novos desafios e a diferença da TV para o podcast? Então, é bem interessante que eu achava que não ia ser tão diferente, mas quando eu comecei a participar de alguns podcasts, eu comecei a gostar. Então, eu ia nos podcasts e eu ficava 2 horas falando, falei, nossa, é impressionante que você realmente rende esse tempo todo. E eu acho que a diferença maior na, na questão de ser um podcast ou um programa de televisão é que num programa de televisão, primeiro que você é muito mais limitado em relação a tempo, a merchan, tem o break comercial, isso aí, então você meio que fica limitado. A outra coisa é que você também não consegue falar ininterruptamente. Então, os convidados eles têm que ser um pouquinho mais sucintos. E eu acho que a outra diferença é que eu, num programa de televisão, eu fazendo Super Pop, eu estou ali realmente só entrevistando a pessoa. Então, eu só sou uma pessoa que faz as perguntas, é como se fosse um alter ego do público. Quando você está no podcast, uma coisa que eu, assim, a minha sensação é que é uma conversa entre pessoas e você tem que expor o seu lado da história, os meus pensamentos, os meus achismos, porque é essa que é a graça do podcast. Realmente é uma conversa fluindo muito mais solta do que uma coisa meio engessadinha na caixinha, que nem um programa de televisão. E a gente pode esperar histórias da Luciana Gimenez em conjunto com o convidado? Vai interagir dessa forma? O podcast é sempre uma coisa muito mais livre, mais solta, como você está falando. A gente pode esperar alguma novidade, histórias de Luciana Gimenez? Eu acho que sim, eu acho que justamente é um momento novo. Eu sempre fui muito tímida e reservada, então para mim é um novo, vamos dizer assim, desafio. E eu acredito que essa é a graça. Eu acho que não dá para ficar ali só meio que perguntando, sem participar, sem trocar uma ideia, até porque o convidado acaba ficando meio sem respaldo. Você tem que ter uma troca, quase que uma sinergia. Então, sim, eu acho que várias histórias vão acabar surgindo. Aos poucos eu vou me soltando e vou falando mais da minha vida, coisa que eu não sou de fazer e na televisão nem cabe. Você já tem alguns episódios gravados. Hum. Tem alguma novidade que você pode contar pra gente, uma curiosidade, algum convidado que você acha que vai render vários cortes, que vai ramificar em todas as redes sociais? Então, eu acho assim, é o começo. Eu não sei muito bem, para te dizer a verdade. O interessante do podcast é porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Esse negócio de corte é tudo muito novo. E está sendo muito divertido ter uma coisa diferente e nova. Então, eu não posso te falar porque não foi pro ar ainda e eu ainda não experimentei e nem experienciei esses tais cortes. Para mim é muito engraçado esse negócio de corte. É um mini videozinho, né? 1 minuto, normalmente, que é o que Mas é muito explode aí. legal, porque ninguém aguenta assistir o negócio inteiro, né? Às vezes, assim, tem muita gente que você, tipo, quanto tempo você consegue prestar atenção em alguma coisa? E 1 minuto você com certeza consegue. Se Então, for áudio de WhatsApp, tem que ser 1 minuto e acelerado ainda nossa, eu por sou daquelas cima. que passo para você manda um áudiozão, nossa, ainda bem. Lembra na época que não tinha o fast forward? Que você tinha que ouvir inteiro. É, não Era dá. horrível aquilo.
Ô, Era Lu, horrível mesmo. E eu agora não sou essa pessoa de mandar áudio de 3 minutos, porque eu sei que ninguém vai ouvir. não, é melhor você mandar o áudio picotado do que mandar um áudio de 3 minutos, fica a É dica. verdade, é verdade. Ô, Lu, você tinha um programa quase que Era diário diário, aqui na Rede TV, né? era diário. E diminuiu bastante. Aham. Você pretende continuar conciliando o programa na Rede TV com o podcast, com os seus novos projetos? Sim, eu acredito que a televisão também mudou muito. Não, acho que não caberia agora um programa de segunda a quinta, como era o Super Pop, de segunda a sexta, como era o Super Pop, ao vivo ou diariamente. Eu acho que as coisas são bem diferentes hoje. E também eu acho que eu não aguentaria. Eu fiz televisão, programa Noite Diário, vai por 15 anos que seja. Então, foi bastante intenso. A gente chegou no momento que a gente achou que tinha até entrado para o Guinness, a gente até tinha que ter visto isso. E eu acho que o. Nossa, estou me adaptando a esse negócio da perna. Então, tal que muda para lá, muda para lá. E ela acabou se machucando de novo, Ah, pessoal, ontem, né? tô inchado, gente. Vou botar meia daqui a pouco. Alguém pisou na minha perna inchada e doendo. Bom, enfim. Aquela muito franca que tira a meia no meio da entrevista, mas acontece. É, Eu acho que sim, eu acho que dá para conciliar, são duas coisas totalmente diferentes. A Rede TV é um lugar que é minha casa, que eu gosto de trabalhar, eu curto ter os meus clientes e me divirto. E eu acho que o podcast é uma coisa completamente diferente, e justamente para também para divergir, fazer outras coisas em outros lugares, sem ser tudo conectado com uma emissora só, então é uma coisa minha. Então, claro que eu acho que dá super para fazer as duas coisas. Apesar de serem duas coisas diferentes, internet, rede social e televisão, elas acabam se fluindo. Mas a minha pergunta é o seguinte: você sentiu muita diferença em questão de audiência e você é muito cobrada com a audiência do seu programa depois desse boom da internet, desse boom dessas coisas de podcast, de rede social? Eu acho que a audiência ela é bem pulverizada hoje e é difícil você medir a audiência, porque você pode falar para mim, Luciana, hoje à noite não deu audiência, mas botou no portal da Rede TV e foi super bem. Então, eu acho que é muito difícil você realmente medir essa audiência hoje, porque às vezes não assistem agora e assistem mais tarde, está muito on demand. Então, eu é difícil de te falar, mas eu acho que é muito mais do que a cobrança da audiência no dia, mas eu acho que é uma cobrança da relevância, mais do que qualquer coisa. Uma vez que você seja relevante, as coisas que você faz, elas são sempre comemoradas. Então eu me sinto prestigiada aqui. Eu acho que as pessoas da Rede TV me respeitam e sabem o meu valor como apresentadora. Então, para mim, tá ótimo. Podemos continuar esperando o Super Pop toda quarta-feira. Com certeza. O Enquanto eu podcast não exclui o Super Não, Pop. claro que não. Ótimo. Não, e A podcast gente vem precisava às saber quintas, às disso. quintas, então, né. Legal, bacana. E quem são os convidados que já passaram por lá? O Roberto Justus, a Tatá, A a Tatás a Tatá Staniek. Staniek, ela é um amor. O Yarley, né, o Yarley, aliás, o Yarley foi uma entrevista incrível, muito esperto, muito, ele fala muito bem, sabe. E o Arthur Aguiar também, mas foi já. É o Lucas Lucas Guimarães. Gente, Guimarães, eu né? amo o Lucas Guimarães. Nossa, foi um papo também de horas. O Arthur da polêmica também, né? Surgiu alguma polêmica lá com o Arthur, não? Não, pra falar a verdade que não. Não? Não. Polêmica não. Eu acho que as pessoas, no caso, para começar, todo mundo tem que estar muito confortável. Não teve nenhuma polêmica, não. Ainda não. Bacana. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essa perna, sobre acidente. Você sofreu esse acidente que machucou bastante a perna e já fazem 3 meses e ainda não está totalmente recuperada. Seu ano praticamente não começou ainda, né, Luciana? Não, ele foi para trás. Ele começou para trás. Ele falou, olha, assim, eu não posso reclamar porque a gente sabe que as coisas sempre podem, né, ser mais, vamos dizer assim, difíceis. Está sendo muito desafiador. Dói, é chato. Você ainda está naquela rotina de cuidado, muita fisioterapia, ainda tem. Sim, eu quebrei em muitos lugares e o osso demora bastante para colar, então não adianta
tentar apressar esse processo biológico de um osso que foi pulverizado por uma queda, torção. Então, não tem o que fazer, ela incha, ela fica estranha, ela dói, no final do dia já não aguento mais ficar em pé. Lu, você estava com seus filhos no momento que você sofreu esse acidente. Sim. Deixou algum trauma? Eu acho que não, acho que eles ficaram bem, até porque no dia seguinte eu não chorei muito na frente deles, porque justamente para não causar esse tipo de reação. E no dia seguinte eles já foram esquiar, o Lucas não, mas o Lourenço eu já botei para esquiar no dia seguinte. E foi uma queda muito boba, então eu não acho que, eu acho que pelo contrário, o Lourenço fica me falando, mãe, mas que é inacreditável, foi um tombo muito bobo. Então, eu acho que qualquer, assim, não foi uma coisa tipo que você olha e fala, nossa, foi uma coisa boba, boba, simplesmente boba. A gente teve também um outro grande acidente com o esqui, que foi com o Michael Schumacher, né? Uhum. E quando eu vi o seu acidente, automaticamente me remeteu muito ao acidente do Schumacher, que eu acho que foi o mais famoso, mais falado assim, e até hoje a gente não tem mais notícia do Schumacher, Sim. né? Isso também ficou um pouco na sua cabeça? Você pretende voltar a esquiar? Ou por enquanto não quer nem pensar nisso? Eu vou esquiar de novo. Eu não sei se vai ser agora nesse ano, porque a minha perna tá cheia de probleminhas ainda, não mexo algumas coisas, então eu não sei. Primeiro eu tenho que melhorar, para depois eu ver quando, mas é óbvio que eu vou esquiar de novo. Se eu não esquiar de novo, quer dizer que o tombo venceu. O que você mais pensava, Lu, quando você viu o estado que a sua perna ficou? Eu perdi as férias com meus filhos. Que era no primeiro dia e eu estava esperando essas férias com muita vontade, porque esse esporte é um esporte que às vezes eles nos mantêm muito unidos, porque você tem que fazer a dois, a três, né, era eu com eles, e o telefone não pega, então eu acho que o fato do esqui é que é muito, ele unifica todo mundo, você faz o esporte junto, você tá junto, você come junto, você acorda junto, então na hora que eu caí, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, foi o primeiro dia, eu vou perder o esqui dos meus filhos. Eu acho que foi o que mais me deu assim, uma tristeza. Durante o seu processo de recuperação, eu acompanhei bastante, noticiei bastante, e teve um momento que eu vi uma declaração sua que me deixou um pouco preocupado, para não dizer triste. Foi quando você disse: "Parece que eu não vejo melhora". Ah, Quando que ocorreu isso? eu acho que é muito difícil. Eu nunca havia quebrado nada. Então, para mim, eu vejo todos os dias, para mim é difícil. Eu sou muito imediatista, eu sou muito. é, eu quero muito, eu não aguento ficar imobilizada, para mim é muito difícil. Eu, eu, eu fico olhando para minha perna todos os dias e eu não vejo melhora mesmo. Às vezes todo mundo fala, nossa, você tá muito bem, muito bem. Tem dias que é só. É difícil, sabe? Porque estamos aí, ainda mancando e eu. Mas tem que esperar, não tem muito o que fazer. Ao mesmo tempo, eu sou muito grata de ter tido ótimos profissionais, uma rede de apoio, e isso faz tanta diferença. Então, de verdade, assim, diante desse problemão, eu tive tanta gente me ajudando que eu me sinto até culpada de reclamar às vezes, sabe? Porque muita gente me ajudando, me apoiando, me segurando pela mão. Então, isso piora, porque você fica com remorso de estar sofrendo, porque tem tanta gente que pode estar passando pela mesma coisa e não tem essa rede de apoio e essa sorte que eu tive de ter profissionais, pessoas que me amam, fãs, todo mundo realmente me empurrando para melhorar. Eu senti isso muito forte. E aí, ao mesmo tempo, eu fico culpada de me sentir mal, porque eu falo, gente, eu tenho que ser grata a tudo isso. Então, é um monte de emoções misturadas aí. E mesmo assim, durante o carnaval, a senhora ainda arranjou um tempo para ser madrinha de um bloco, é isso? Foi. Mesmo com a perna desse jeito. Então, estava pré-combinado e eles me pediram muito para dar uma passadinha. E eu fui. Eu acho que eu fui para um monte de coisa. Talvez eu pudesse ter me poupado, talvez, mas vivi. Ô Lu, durante o carnaval também surgiu uma outra polêmica com o seu relacionamento, né? Você estava imobilizada, sem poder sair de casa, sem poder viajar, e seu namorado, ainda é namorado? Com o Renato, sim. Seu namorado viajou, foi para Bahia. Sim. Como é que foi essa história? Porque começaram a dizer que vocês tinham
terminado a relação por conta dessa viagem. Eu até procurei falar com a sua assessoria e me explicaram direitinho, mas queria que você falasse como é que foi essa história. As pessoas falam muito. É engraçado que os casais, eles podem ter vidas paralelas e juntas. E eu acho que já era uma coisa combinada, era aniversário dele. Eu falei, claro que vai. Eu jamais impediria alguém de fazer alguma coisa que já está pré-combinado por causa da minha perna ou de alguma coisa. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Então eu estendo essa gentileza para ele também. Agora, e aí? A gente tinha que ficar lá segurando, falar, tá morrendo? Não sei, eu acho que também cada um faz o que tem vontade, cada um age de forma com a sua consciência e tudo certo, assim, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito pessoal das pessoas. Liberdade no relacionamento não quer dizer que é um relacionamento aberto, Não é como foi libertinagem. noticiado, né? E se Como fosse você também está podia, colocando. né? Claro, cada É, um acha o que é melhor para si e para o sim. seu É que relacionamento. quando você é famoso, as pessoas se sentem no direito de julgar e ver o que é certo e errado. Não que tivesse certo ou errado, que ele tivesse que a mídia esteja errada, eu não estou nem falando isso. É que às vezes as pessoas não sabem bem da história e não entendo, faz parte, mas eu não ligo não. Eu acho que falar é normal. Quando você é uma pessoa pública e tem um relacionamento, as pessoas torcem e me defenderam até, então eu até fiquei comovida, as pessoas falam, não podia ter deixado. Eu acho que as pessoas se sentiram, vai, coitada, é aquela coisa de querer apoiar o artista mesmo, e eu estar muito machucada. Eu entendo, mas ele quis Mas, ir. mas ao mesmo tempo é aquela questão de dar uma fusticada, né? Bom, É, gente, a gente vai fazer a última pergunta agora, porque ela tá correndo para a gravação, para entrar no hoje é ao programa. vivo. É ao vivo, aliás. Ô Lu, tem mais algum projeto novo chegando para agora, 2023? Ou o projeto por Uma enquanto. perninha nova, uma perna organizada. Hoje saiu uma série que eu fiz parte para a Netflix. Foi incrível, o trabalho foi é, muito gostoso, um trabalho divertido, e eu fiquei muito feliz em poder fazer isso. Eu estou querendo cada vez mais é, usar todo o meu potencial, e eu acho que dramaturgia é um potencial que eu ainda não tinha, vamos dizer assim, abraçado, e ainda não abracei. Eu quero fazer melhor, eu quero fazer cinema, eu quero fazer séries, eu quero apresentar documentários, eu estou muito engajada. E esse nosso projeto para Netflix está sendo assim um prazer. Os atores incríveis me ajudaram, me levaram pela mão, foi muito gostoso. Parecia que não ia chegar nunca. Hoje, inacreditável que chegou, né, Cá? Porque demorou tanto, sabe? A gente gravou em dezembro? Em setembro. Eu falei, meu Deus, sabe quando você grava um negócio em setembro? Vai Uma sair numa. gravidez, tá esperando, tá gerando, Nossa, né? eu falei, não vai chegar nunca. Eu falei, não vai chegar nunca. Eu não acredito que chegou o dia. Ela falou, tem surpresa. Eu falei, o quê? Ela falou, gente, parecia assim uma eternidade. Será que minha perna vai passar tão rápido também? Qual Tomara. que é o nome do projeto? A sogra que te pariu. A A Sogra so... que te pariu. Já tá no ar? Já tá no Hoje, ar. Hoje. a sogra que pariu muito legal. Segunda E aí temporada. eu vou falar que eu até passo mal na, no episódio. Eu passo mal, bem legal. Eu achei incrível, me diverti, e tudo muito organizado. A gente foi um dia antes, eu achei o máximo. E Totalmente animou para diferente. fazer mais? Animei super, até porque é o que eu falo. Eu acho que quando você faz coisas diferentes, isso aí te anima, te dá um respiro e uma vontade de aprender coisas novas. E eu adorei. Eu quero que me chamem mais, por favor, me chamem para fazer mais coisas de dramaturgia. Terceiro episódio. No terceiro episódio, pode ver lá, pode bater palma, pode mandar inbox. Eu adorei, eu achei. É bom que sai do lugar comum um pouco, E né? faz uma coisa Movimenta. diferente. Eu achei incrível, eu curti muito, estou esperando o próximo convite. É isso aí, pessoal. Então, A Sogra que te pariu na Netflix, Super Pop na Rede TV e Bagaceira Chique estreando quinta-feira, dia 13, Sim, em diversas plataformas sim, também, várias né? Não é só plataformas, no né? YouTube. Não. Deezer, Spotify, Google Podcast. Gente, é a produção que tá atrás, É a produção, auxiliando a gente, tá? é a voz da minha consciência. É que ela tem 26, então ela entende mais dessas plataformas do que eu. E grava também, né? Tá Ela tudo. é gênia. Tá bom. Lu, Querido, muito muito obrigada. Eu sei que você obrigado, veio meu do Rio de amor. Janeiro. Eu queria mandar um beijo aí pra galera do Rio. Você sabe que eu morei muito tempo no Rio, então eu amo. Volta lá. A gente Vamos pegar volta, uma praia no não é? Rio. Assim que a minha perninha melhorar, eu vou estar lá, naquele calçadão lindo. Apesar que eu fui até de muleta e me diverti pra caramba, então tá tudo certo. Vamos mais vezes. A gente adora ter você lá no Vou Rio. sim, vou sim. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo.